Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós iremos continuar nossa aula sobre propriedades da matéria, né, que a gente viu na aula passada. Professor Joselso, mais uma vez com vocês. Estou me identificando porque tem muitos alunos que são os alunos do primeiro ano, sendo o primeiro ano de aluno do João Ribeiro, mas enfim, estamos aqui hoje para falar sobre uma propriedade da matéria bem interessante, que é a densidade. Na aula passada a gente viu o que era matéria, a gente viu a diferença entre propriedades gerais e propriedade específica da matéria, e falamos de duas propriedades gerais importantíssimas da matéria, que é a massa e o volume. A gente sabe que a massa ela é uma propriedade que a gente mede usando a balança, e é expressa normalmente em quilograma, grama, miligrama, toneladas. E o volume é o espaço que um corpo ocupa, é o lugar que um corpo ocupa no espaço, que a gente chama de volume. E a gente mede esse volume por litro, metro cúbico, centímetro cúbico, mililitro, como a gente pode ver, certo, gente? E a densidade, o que seria a densidade de um objeto, de um material? Diz que a densidade é uma propriedade específica da matéria, lógico. Se ela é uma propriedade específica, o que é que significa dizer? Que cada material possui um valor para essa propriedade. É igual a nossa digital. Todos nós temos digitais, mas essas digitais elas não são iguais para nenhum ser humano. Porque nenhum ser humano tem uma digital igual ao outro. Isso por quê? Porque ela é específico de cada pessoa. A densidade é uma propriedade específica de cada tipo de material. O ferro tem a sua densidade, assim como o ouro, o isopor, o gelo, a água doce, a água salgada, o mercúrio, o óleo, a gasolina. Não só substâncias sólidas, mas também substâncias líquidas apresentam densidade. E conhecendo a densidade de um material, a gente consegue identificar que material é esse, porque materiais diferentes apresentam densidade diferente. Se você pegar, por exemplo, dois pedaços iguais de isopor e de ferro, e você colocar na sua mão, do mesmo tamanho, você vai sentir que eles têm massas diferentes. Você nem precisa levar para a balança, embora tenha o mesmo pedaço de isopor, seja igual ao tamanho de ferro, mesmas espessuras, mas quando você pega, você vê que o volume é igual, ocupa o mesmo espaço, mas apresentam massas diferentes. Então, isso acontece na densidade. A densidade também é uma propriedade diferente para cada tipo de material. Reforçando a minha fala, eu coloquei aqui que as propriedades gerais da matéria não, de forma alguma, podem ser empregadas para diferenciar um material do outro. Já as propriedades específicas, como a densidade, que é essa que nós vamos falar hoje, podem ser utilizadas com essa finalidade, ou seja, as propriedades específicas, elas nos possibilitam a identificar a substância através dela, quando a gente conhece. Mas o que é a densidade, gente? Como eu calculo a densidade de um objeto, de uma pedra, sei lá, de um bloco de metal, de um tijolo? Como é que eu calculo a densidade de material? A densidade é a razão entre a massa daquele objeto e o seu volume de um corpo, seja lá do que for, em determinadas condições de temperatura e pressão. Eu falo de temperatura e pressão porque essas duas variáveis elas influenciam na densidade. Matematicamente, nós podemos escrever a densidade através de uma fórmula que a gente vai usar bastante. Essa aqui, ó, onde o D representa a densidade, o M representa a massa, que pode vir medido em quilogramas, em gramas, e o V representa o volume. Então, matematicamente, a densidade ela é igual à massa de um corpo dividido pelo seu volume. Então, para eu encontrar a densidade de qualquer corpo, eu preciso conhecer a sua massa e o seu volume e dividir sempre nessa ordem: massa dividido por volume é igual à densidade. Então,
Com essa fórmula aqui a gente pode fazer isso. Aí você pode perguntar, professor, qual a importância de conhecer a densidade? Se você chegar num posto de gasolina, na bomba de gasolina, ela tem um líquido e tem um equipamento dentro desse líquido, que é um densímetro, que mede a densidade do álcool. A densidade serve para saber se o álcool, se o combustível realmente é aquele, serve para saber se o leite que chegou num laticínio para fabricar queijo, ou mesmo para vender o leite in natura, pasteurizado, ou fabricar iogurte, é um leite puro, sem água. A densidade serve para saber se o álcool 70 é realmente um álcool 70. Então, ela é usada para a gente identificar as substâncias em vários laboratórios industriais. Então, tem uma grande aplicação no nosso dia a dia conhecer o valor das densidades das substâncias. Então, quando o FC Oliveira, por exemplo, fabrica o álcool gel, álcool 70, para saber se realmente está 70%, eles usam um densímetro, que é um equipamento que mede a densidade, daí eles liberam esse material para ser vendido. Isso não só lá, em qualquer outra indústria desse tipo. Então, a densidade ela é uma propriedade específica de cada material. Você já aprendeu a diferenciar o que é uma propriedade específica de uma propriedade geral? Então, vá copiando no seu caderno essas diferenças para que você possa estudar melhor e lembrar depois. Então, densidade no SI, que a gente já conheceu da aula anterior, SI significa Sistema Internacional de Unidades. A densidade ela é expressa em quilograma por metro cúbico. Eu esqueci de colocar aqui o metro cúbico. A gente fala, a densidade da água é quanto? Aí eu dei um valor lá, seguido de quê? De quilograma por metro cúbico. Essa é a unidade oficial. Mas é muito comum no nosso dia a dia a gente expressar a densidade através de gramas por centímetro cúbico, mas também a gente pode usar grama por mililitro, porque 1 centímetro cúbico e 1 mililitro posso dizer que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então eu posso substituir o centímetro cúbico por ml sem problema nenhum. Então eu posso ter a densidade expressa em que quilograma por metro cúbico, grama por centímetro cúbico ou grama por ml. São maneiras distintas que eu tenho de expressar a unidade da densidade. Como o comprimento é medido em metro, o volume é medido em litro e a densidade é expressa por esses valores aqui que a gente está vendo. Que vai ficar mais fácil de compreender quando a gente responder aqui alguns exercícios numéricos, certo? Trouxe eu aqui uma tabela, gente, com algumas substâncias e suas respectivas densidades. Veja só. O mercúrio, que é o único metal líquido que existente no planeta Terra até agora conhecido, tem uma densidade altíssima de 13,5 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer o que, professor? Que a cada 1 centímetro cúbico de mercúrio no espaço, 1 centímetro cúbico, se eu for levar lá na balança, ele ocupa uma massa, tem uma massa de 13,5 gramas do mercúrio. Já o chumbo, também bastante denso, mas tem uma densidade inferior ao do mercúrio, é de 11,30 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer que 1 centímetro cúbico de chumbo tem uma massa de 11,30 gramas. Já o alumínio é um metal mais leve, densidade 2,70 gramas por centímetro cúbico, ou seja, se você comparar a densidade do alumínio com a densidade do mercúrio, a diferença é gigantesca. 1 centímetro cúbico de alumínio tem 2,7 gramas de massa. O quartzo, que é um mineral, a densidade é 2,65. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, 2,17 gramas por centímetro cúbico. A água, 1 grama por ml. A água, a 25 graus Celsius, é a única substância em que 1 litro de água corresponde a 1 quilo de água, ou, em outras palavras, 1 grama de água corresponde a 1 ml de água. A relação de massa e volume deles é de 1 para 1. É a única substância que tem essa característica. O sódio, a densidade é 0,97 gramas por centímetro cúbico, que é menor que a da água.
O ferro, que é outro metal denso, a densidade de 7,6 gramas por centímetro cúbico. O gelo, a densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. E a cortiça, que é aquela casca de árvore que a gente vê aí como que é usado para tampar as garrafas de vinho, né? Ela é uma garrafa, é uma tirada da casca de uma árvore que normalmente é encontrada em Portugal. E essa cortiça tem uma densidade de 0,25 gramas por centímetro cúbico. Veja que o gelo, a cortiça e o sódio são três materiais que têm a densidade menor do que a da água. Já o ferro, o cloreto de sódio, o quartzo, o alumínio, o chumbo e o mercúrio têm densidades maiores do que a da água. Por que você está ressaltando a densidade da água, professor? Qual a importância dela? A importância, gente, é que tudo que boia sobre a água tem uma densidade menor do que a da água. Tudo que afunda na água tem uma densidade maior do que a da água. Então, quando você vai colocar um objeto na água que ele afunda, é porque a densidade do objeto é maior do que a densidade da água. Se você coloca um objeto que boia na água ou flutua, a densidade desse objeto é menor do que a densidade da água. Você pode comprovar isso facilmente se você fizer isso aqui, ó. Se você pegar um copo com água e colocar cubinho de gelo. O gelo, ele vai ficar aqui em cima, flutuando. Agora, se você pegar um copo com água e colocar uma bola de ferro, uma bolinha de gude, por exemplo, ou de ferro mesmo, ela vai descer para o fundo do recipiente. Se você misturar água e óleo, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Então, por que isso acontece? Porque aqui é gelo, no desenho representativo. A densidade da água é 1, mas a densidade do gelo é 0,92, é menor do que a densidade da água. Como a densidade do gelo é menor do que a densidade da água, ele fica boiando sobre a água. Agora, no caso de uma bolinha de ferro, a densidade do ferro é 7,6 gramas por centímetro cúbico. E a densidade da água é 1. Então, a densidade do ferro é maior do que a da água, então ela afunda. Então, substâncias que têm uma densidade maior do que a da água afunda. E se a densidade da substância for menor do que a da água, ela fica boiando sobre a água. É o caso do óleo. O óleo e a água não se misturam, a gente sabe disso. Mas o óleo sempre fica em cima e a água sempre fica embaixo. A densidade do óleo é menor do que a da água, então fica em cima. Então, por mais que você agite, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. O fato deles não se misturarem, aí já é uma outra explicação, mas o fato do óleo ficar em cima e a água embaixo é porque existe a diferença de densidade desses líquidos, sendo que o óleo é menos denso do que a água. Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos agora fazer dois exemplos numéricos de cálculo de densidade. Olha só. Eu disse assim: um determinado material sólido apresenta uma massa, foi na balança, pesei ele, de 200 gramas e ocupa um volume de 400 centímetros cúbicos, que eu poderia dizer também 400 ml, porque 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 mililitro. Calcule a densidade desse material e preveja ou faça a previsão se uma amostra desse material afundaria ou boiaria caso fosse colocado em água. Aí, dados a densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, para eu saber se esse objeto afunda ou boia na água, primeiro eu tenho que fazer o cálculo da sua densidade. Então, eu tenho que calcular a densidade D, que eu não sei quanto que é a fórmula da densidade, né? Ó. Mas o problema diz que o volume do objeto é de 400 centímetros cúbicos e a massa do objeto é de 200 gramas. Como é que eu calculo a densidade, que eu já expliquei aqui logo no início do vídeo? Densidade, a fórmula é igual à massa do objeto dividido pelo seu volume. Quanto que é a massa do objeto? 200 gramas. Quanto que é o volume do objeto? 400 centímetros cúbicos. Então, densidade vai ser igual a 200 dividido por 400. 200 dividido por 400, eu vou fazer a continha aqui, ó. Dá para dividir 200 por 400 de direito? Não. Porque 200 é menor do que 400. Para eu fazer essa divisão, eu tenho que acrescentar mais um zero aqui no dividendo. Coloco um zero aqui no quociente, seguido de vírgula. Fica 2.000 dividido por 400. Como tem zero nos dois, eu posso cancelar.
E a quantidade de zeros que eu cancelo são sempre do menor número. 2 de um lado, 2 do outro, fica 20 dividido por 4, que dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20, 0. Então, 200 dividido por 400 é 0,5. E quais são as unidades de medida? Massa, grama, barra, essa barra aqui, ó, é essa barra aqui, só que escrita dessa forma, por a unidade de volume, centímetro cúbico. Isso quer dizer que a densidade dessa substância aqui que eu calculei é de 0,5 gramas por centímetro cúbico. Veja que 0,5 é menor do que a densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu colocar um objeto feito desse material dentro da água, vai boiar, porque a densidade do objeto é menor do que a densidade da água. Mas se fosse maior do que a densidade da água, aí ele afundaria. Então, para você calcular a densidade de um corpo, de um objeto, basta você pegar a massa do corpo, dividir pelo seu volume e conservar a unidade de massa barra a unidade de volume que você usou no problema, para saber qual a densidade do material. Então não tem dificuldade, é só você executar uma divisão bem aqui. Certo? Que eu acredito que todos sabem fazer. E para prever se um objeto boia ou afunda na água, basta conhecer a sua densidade. Se a densidade for maior do que a da água, afunda. Se for menor do que a da água, boia. E finalizando nossa aula de hoje sobre densidade, eu tenho mais um exercício que diz o seguinte, que um estudante, utilizando uma balança, verificou que 1.000 centímetros cúbicos de óleo de cozinha, tem uma massa de 920 gramas. Ó. Ele pegou 1 litro de óleo, aqui está em centímetros cúbicos, né? 1.000 centímetros cúbicos, 1.000 ml, pode ser assim. Levou numa balança e viu que a massa é de 920 gramas. A gente sabe que massa a gente mede na balança. Então, ele pergunta, determine a densidade do óleo. Então, a densidade eu não sei, que é o valor de D, a fórmula de densidade é essa aqui. Todo mundo já conhece. Densidade é igual a quem? A massa da substância dividido pelo seu volume. Densidade eu não sei. Qual é a massa que ele verificou? 920 gramas. Massa é dada em grama, quilograma, vocês lembram? E o volume, 1.000 centímetros cúbicos, que eu posso dizer também que é 1.000 ml. Para a transformação só basta mudar a unidade de centímetro cúbico para ml. De centímetro cúbico para ml ou de ml para centímetro cúbico não tem diferença na hora de mudar de uma unidade para outra, porque 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, então 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1.000 ml. Densidade dividido por volume. Densidade, a massa 920, volume 1.000. Aí você dividindo aqui 920 dividido por 1.000. Não dá para dividir, acrescento zero, bota zero aqui, vírgula, fica 9.020 dividido por 1.000. Posso cancelar 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro, fica 92 por 10. Que dá 92, 0, isso, 92 dividido por 10, né, que dá 0,92, botei o valor aqui da divisão, a grama, que é a unidade de massa, que eu não posso dividir uma unidade pela outra, a barra, e repito a unidade de volume, que é centímetros cúbicos, que eu usei aqui. Então, a densidade do óleo é de quanto? De 0,92 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, será se o óleo, quando é colocado na água, vai afundar ou vai boiar? Para você saber disso, basta você comparar a densidade do óleo e da água. Como o óleo tem uma densidade menor do que 1, porque 0,92 é menor do que 1, o óleo vai ficar na parte de cima e a água vai ficar na parte de baixo do recipiente, caso eles sejam colocados em contato. Certo, gente? Então, hoje a gente aprendeu que densidade é uma propriedade específica da matéria e que ela é calculada através da divisão da massa pelo volume, que são duas propriedades gerais da matéria. Interessante, né? A divisão de duas propriedades gerais dá origem a uma propriedade específica. Vimos também que a densidade ela é usada como controle de qualidade de vários produtos que a gente usa, como álcool gel, gasolina, álcool, e aprendemos aqui, usando a sua fórmula matemática, a calcular a densidade de alguns dos objetos e verificar se esses objetos boiam ou afundam na água
comparando as suas densidades, certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e vamos ver o vídeo com bastante atenção para que vocês possam resolver os exercícios que serão disponibilizados.